Bom dia, meus caros. Hoje nós falaremos sobre substantivos. Os substantivos, eles pertencem a uma das classes gramaticais da nossa língua portuguesa. Todas as palavras que nós usamos para nos comunicar na língua portuguesa, elas pertencem a uma determinada classe gramatical, que são artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, advérbio, interjeição, conjunção, tá bom? Nós vamos trabalhar cada uma dessas classes. Mas hoje a classe que nós iremos trabalhar é o substantivo. Vocês sabem, já perceberam que tudo o que nós usamos, que nós comemos, que nós vestimos tem um nome, certo? E esse nome, ele foi designado como substantivo. Esse conteúdo ele está na página 12 do nosso livro, do volume 2, tá bom? Então, tudo o que dá nome, seja as coisas, as pessoas, aos lugares, ele é chamado de substantivo, pertence à classe dos substantivos, tá bom? Então, você vai perceber aí na questão, ao lado desse quadro lilás, pede que você releia esse trecho que foi tirado da fábula Autor e as Rãs e identifique quais as palavras que podem ser classificadas como substantivo. Tem 4 palavrinhas aí que podem ser classificadas como substantivos, depois vocês leem com calma e coloquem nas linhas ao lado, tá bom? Então já sabe, tudo que dá nome ao que existe é chamado de substantivo. Os substantivos, eles têm classificações, porque dependendo da sua forma, dependendo do seu significado, ele vai ter classificações, correto? O substantivo ele vai poder ser comum ou próprio, concreto ou abstrato, pode ser coletivo, ele pode ser simples ou composto, tudo isso, tá bom? Ou ele pode ser primitivo ou derivado, certo? Um mesmo substantivo, ele pode ter pelo menos 5 classificações. Por quê? Vamos ver aqui a palavra lápis. A palavra lápis, ela é um substantivo comum, certo? Ela é uma palavra simples porque ela é formada por uma única palavra. Ela é uma palavra simples, então comum, simples. Lápis vem de outra palavra? Não, então é a palavra primitiva. Mas se eu falo lapiseira, seria a palavra derivada, seria um substantivo derivado, correto? E é concreto ou abstrato? Eu posso tocar o lápis? Realmente ele tem uma existência física? Então ele vai ser chamado de concreto. Então um substantivo ele possui no mínimo 4 classificações e no máximo 5 classificações. Ainda na página 12 nós temos os substantivos comuns e próprios. O substantivo comum vai ser os que nomeiam seres de uma mesma espécie. Por exemplo, eu tenho o substantivo cachorro. Eu não estou especificando raça, eu não estou especificando o nome do cachorrinho que eu tenho em casa. Então é algo comum. Por quê? Porque pode ter um cachorro na minha casa, um cachorro na casa da vizinha, um cachorro na rua, cachorro no canil, correto? Então é uma classe muito grande, então é comum. Mas a partir do momento que eu dou um nome para esse cachorro, vou chamá-lo de Lilo, esse cachorro ele vai passar a ter um nome próprio. Por quê? Porque o cachorro da minha vizinha não se chama Lilo, se chama Totó. O cachorro do meu primo vai chamar-se Afrodito. Então, vai depender do nome que cada um escolheu para ele. Mas aquela raça específica, aquele animal específico é chamado de cachorro onde quer que ele esteja. Então, é comum. Mas a partir do nome que eu dou a ele, ele vai ter um substantivo próprio. Então, substantivo comum é aquele que vai nomear todos os seres de uma mesma espécie. Já um substantivo próprio, sou eu que vou dar um nome a esse ser em particular. Quando eu digo substantivo comum, pessoa, eu encontro várias pessoas em qualquer lugar, a qualquer momento, substantivo comum. Mas eu possuo um nome, Laís, então a partir desse nome é um substantivo próprio. Você tem um nome, Sofia, você tem um nome, Juan. Então, a partir do momento que você nasceu, você é uma criança. Existem várias crianças nascendo, substantivo comum. Mas quando você recebeu um nome, você passou a ter um substantivo próprio, certo? Me acompanhe.
Na página 13, você deve escrever na questão 1, SC para aquele substantivo que for comum e SP para substantivo que for próprio, certo? Na questão 2, você vai passar uma linha, vai passar um traço, você vai sublinhar os substantivos que você encontrar. Professor, eu encontrei 4, sublinha todos os 4 que você encontrar, tá bom? Na B da 2, você vai colocar quais são os comuns e quais são os próprios, vai fazer essa divisão. A questão 3, você deve grifar os substantivos que tem e classificá-los em comum e próprio. Por exemplo, Daniela. Daniela é próprio, você vai colocar lá, Daniela, substantivo próprio, passa uma linha embaixo da palavra Daniela. Gatinho é um substantivo comum. Grifa a palavra gatinho e classifica em comum ou próprio, tá bom? Passado isso, nós vamos para a página 14. Na página 14, nós vamos ver a diferença entre concreto e abstrato. O abstrato, ele vai ser aquele que vai dar nome ao quê, professora? Aos sentimentos, às nossas ações, às nossas características. Então, esse vai ser o substantivo abstrato. Por quê? Porque ele precisa de um outro ser para que ele exista. Só existe a alegria se tiver alguém para sentir essa alegria, correto? Só existe a raiva se houver alguém para sentir essa raiva, esse sentimento. Já o substantivo concreto são seres que não dependem de outros para existir, ou seja, eles têm uma existência própria, uma existência autônoma, correto? Então, a palavra rã, a rã ela possui uma existência própria, então ela é concreta, tá bom? Mas se eu falo assim, gato, gato, ele é um substantivo comum, mas ele também é um substantivo concreto, ele possui uma existência própria. Mas a partir do momento que eu digo, o gato brincalhão, ah, meu gato está triste, meu gato parece desanimado, porque os bichinhos de estimação, quem tem, sabe que eles vão apresentar também isso. Às vezes eles estão super empolgados brincando, mas às vezes estão tristinhos, estão doentes, tá bom? Então, o substantivo abstrato, ele precisa de um outro ser para que ele tenha uma existência, correto? A partir de um sentimento, de uma ação, tá bom? Que pode ser amor, tristeza, alegria, beleza, tudo isso vão ser substantivos abstratos. E concretos vão ser todos aqueles que não dependem de outros seres para existir. Na questão 4, que você deve fazer? Sublinhar um substantivo e classificá-lo como concreto ou abstrato, tá bom? A 5, você vai pegar cada palavra do quadro e vai distribuir entre substantivos abstratos e substantivos concretos, tá bom? Página 15. Na página 15, nós vamos ter os substantivos primitivos e os derivados. Os primitivos vão ser as palavras que vão dar origem a outras. E as derivadas são que já vêm de outras palavras. Então, por exemplo, palavra folha. A palavra folha é a primitiva. Dela vão vir outras palavras. Folhagem, tá bom? Folhinha. Então, essa palavra folhagem, ela é derivada, porque ela veio da palavra folha. Já a palavra folha é primitiva, porque ela dá origem à palavra folhagem. Estão entendendo? Palavra livro. Palavra livro é primitiva. Ela vai dar origem à palavra livraria, livreiro, livreto, livrinho. Já essas palavras que eu falei são todas derivadas da palavra primitiva. Então, palavra primitiva é que dá origem a outra. Já a palavra derivada é que vem de outra, tá bom? Na questão 6, vocês devem falar, escrever qual o substantivo relativo a cada um. Criançada, vem de que palavra? Criança, isso mesmo. Carteiro, vem de que palavra? Carta. Então, todas essas aí, elas são derivadas. E vocês devem pegar a primitiva e colocar. Na 7, você vai escrever o contrário. Você vai escrever palavras derivadas para cada uma dessas palavras primitivas, tá bom? Pode escrever pelo menos 2, no mínimo 2, tá bom? Mas se encontrar mais e quiser escrever, não tem problema. Na 8, você deve escrever quais são os substantivos derivados da palavra papel. Na 9, quais são os substantivos derivados da palavra ferro, tá bom? Em seguida, nós vamos para a página 16.
Na página 16, nós encontramos os substantivos simples e o substantivo composto. Simples é aquele que apresenta apenas uma palavra, apenas um radical, correto? Que é a palavra que possui significado. Já a composta é aquela que vai possuir mais de um. Por exemplo, palavra passatempo, passa e tempo. Então, é uma palavra composta. Guarda-roupa, guarda-chuva, beija-flor, girassol, vinagre, planalto, amor perfeito. Então, tudo isso que tiver duas palavras ou mais vai ser chamada de substantivo composto. Aquela que possui apenas um radical vai ser chamado de substantivo simples. E nós temos a questão 10, que você deve identificar os substantivos compostos que aparecem nas frases a seguir, tá bom? E na 11, você deve formar substantivos compostos, claro que façam sentido, e quando for necessário, deve usar o hífen, tá bom? Porta-retrato, tá bom? Por exemplo, obra-prima. Então, você vai formar essas palavras, vai ser formada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palavrinhas vocês devem formar. E colocar o hífen, que é aquele tracinho formando elas. Fiquem atentos que também nesse quadro, à vossa esquerda, tem uma lista de substantivos compostos, tá bom? Fiquem atentos, cachorro quente, pé de moleque, tá bom? Peixe-espada, tudo isso são substantivos compostos, tá? E nós vamos ter os substantivos coletivos, que é quando eu tenho uma palavra, mas essa palavra significa uma quantidade, ela significa um grupo. Então, quando eu digo que o pescador, ele pescou um cardume, você entende que cardume não é apenas um peixe, são vários peixes. Então, essa palavra cardume, ela vai ser chamada de substantivo coletivo. Quando eu digo que uma multidão compareceu ao evento, não foi uma pessoa, não foram duas pessoas, significa que foram várias, centenas, dezenas ou milhares de pessoas, tá bom? Houve uma ninhada. Aquela cadelinha teve uma ninhada. De quê? Significa que ela teve vários filhotes. Correto? Houve uma revoada. Eu vi uma revoada no céu. O que é uma revoada? São vários pássaros. Significa vários pássaros voando juntos. Várias aves voando juntas. Tá bom? Então, o substantivo coletivo é uma palavra no singular, mas que ela vai dar a ideia de um conjunto. Claro que da mesma espécie, tá bom? Então, aquilo que for da mesma espécie. Exemplo, uma alcateia vem assustando a população. Que é uma alcateia, um agrupamento de lobos, certo? Então, o substantivo coletivo está relacionado a isso. Eu vi uma cáfila no deserto. O que é uma cáfila? É um agrupamento de camelos. Então, é importante vocês estudarem e terem conhecimento dessa lista de substantivos coletivos. É muito importante para o nosso conhecimento, tá bom? E vamos ter a página 18, que vai tratar dos substantivos coletivos. Então, a sua atividade de hoje consiste em responder desde a página 12 até a página 18. Você pode aprofundar os seus conhecimentos acerca dos substantivos. Que é o substantivo? É a classe de palavras que dá nome, que designa os seres, que designa as ações, que designa as pessoas. Por quê? Porque ele dá nome a tudo que existe. Sejam pessoas, sejam países, sejam rios, sejam animais, a tudo o substantivo vai dar nomes. Não esquecendo que uma única palavra, sendo ela substantivo, ela pode ter no mínimo 4 classificações e no máximo 5. Por quê, professora? Porque nem todas vão ser coletivos. Então, por isso, quando ela não for um substantivo coletivo, ela vai ter 4 classificações. Quando ela for um substantivo coletivo, ela vai ter 5 classificações. Sempre procurem fazer a classificação de par em par. Como assim, professora? Aquilo que não é comum, ele é próprio. Aquilo que não for simples, ele será composto. Aquilo que não for primitivo, ele será derivado. Aquilo que não for concreto, será abstrato. Sempre trabalhem essa classificação de par em par, que vocês conseguirão
em um tempo recorde, aprender como cada substantivo será classificado, de acordo com o conceito dado. Substantivo simples, ele nomeia as espécies em geral. O substantivo próprio, ele já vai dar um nome em particular, tá bom? Então, existem vários rios. A palavra rio, por exemplo, ela é um substantivo comum. Existem vários rios no mundo todo. Porém, a partir do momento que eu digo rio Amazonas, rio Tocantins, eu estou especificando, estou fazendo uso de dois substantivos. Rio, substantivo comum, Amazonas, próprio. Rio Tocantins, rio comum, Tocantins, substantivo próprio. Não esquecendo que substantivo concreto, aquele que não depende de outro ser para existir. Já o abstrato precisa de alguém para que essa sensação, para que isso possa existir, tá bom? Que são os sentimentos, as nossas ações, tudo isso, tá? E vamos ter os primitivos e os derivados. Primitivos que dão origem a outras palavras e o derivado que vem de outras palavras, tá bom? Substantivos simples, os que possuem apenas o radical, apenas uma palavra, e próprios, que possuem mais de um radical. E o coletivo é uma palavra no singular, que vai designar vários seres, vai designar uma quantidade de elementos da mesma espécie. Tá bom, queridos? Responder atividades das páginas 12 a 18, tá bom? Podem me enviar. Não esqueçam que hoje é a data de entrega do nosso trabalho, do nosso mini dicionário, para quem ainda não preparou. Envie. E amanhã é a entrega do trabalho de ensino religioso, certo? Um abraço e até a próxima.